Lucas Martins, infelizmente, volta lá de Pinhalzinho com essa triste notícia e com o delegado do caso, que deve também, obviamente, estar entristecido como todos nós e chocado, acima de tudo, porque pode ser policial experiente, pode ter tempo de polícia, e os policiais jovens hoje já têm muita experiência, são extremamente capacitados, mas ninguém está preparado para uma tragédia dessa. Ninguém está preparado. Com exclusividade, direto de Pinhalzinho, o Lucas Martins com o delegado do caso. Um abraço grande ao delegado. Eu amo o estado de Santa Catarina, faz mais de 20 anos que todo fim de ano eu vou para Santa Catarina, já não vou há algum tempo por causa da pandemia, mas irei breve. Eu adoro o estado de Santa Catarina. Sempre foi um estado, primeiro, muito pacato, depois, como todo o Brasil, chegou a violência, mas a polícia sempre atuou, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana atuaram de uma forma sempre correta, dentro da legalidade, mas bandido nunca cresceu aí em Santa Catarina, não. Agora, esse caso, ele foge da curva, né? A gente está diante de um psicopata. Pois não, Lucas, fique à vontade, eu vou deixar você, o doutor Jerônimo, na tela, enquanto eu vou me sentar aqui. Ontem eu passei muito mal durante a entrevista com a inspetora Aline, que salvou uma das crianças da morte certa desse caso aí. Dê um abraço para o doutor Jerônimo por mim e fique à vontade, Lucas. Datenel, Jerônimo Massal Ferreira, delegado responsável por esse caso, daqui de Pinhalzinho, a cidade vizinha, a Saudades, e ele esteve lá logo no primeiro momento que tudo aconteceu. Acaba de receber a informação, viu, Datena? A Justiça autorizou a quebra de dados, vai ser possível fazer vasculhar, fazer uma varredura no computador desse assassino. E se imagina, né, doutor, que ali pode estar a chave, a resposta do porquê, a motivação para esse assassinato. E a gente lembra que foi assim que se descobriu a motivação daquele assassinato bastante parecido lá em Suzano. Tudo caminha nesse sentido, doutor. Então, boa tarde, Datena, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem. Recebi agora, faz poucos minutos, eu recebi a autorização judicial para acessar esses dispositivos, que até o momento a gente não tinha, e aí, até como lembrado pelo Datena, a gente procura sempre agir de forma técnica, dentro da legalidade, porque é o certo a se fazer, porque o nosso trabalho é esse, a gente tem que observar a lei, e também para evitar uma nulidade lá na frente e prejudicar todo o trabalho depois, né? Tendo essa autorização, a partir de agora a gente vai passar a fazer a análise desses dispositivos para a gente ver o que tem ali. Possibilidade de algum outro envolvido, embora seja remota, mas a gente precisa descartar em definitivo essa possibilidade, né, fazendo essa análise, e principalmente para a gente tentar entender um pouco mais do que levou esse rapaz a praticar a barbaridade que ele praticou. Doutor, até agora cerca de 15 depoimentos. Alguma coisa avançou no que diz respeito principalmente ao perfil desse assassino? O perfil é mais ou menos aquele que eu já vinha traçando desde ontem. O rapaz introspectivo, com dificuldade de relacionamento, sem amigos, sem namorada, sem celular. Ele tinha esses problemas de comportamento, de relacionamento, né? E isso tudo transformou ele num jovem problemático. Tem histórico de violência esse cara, doutor? E esse jovem problemático eu vejo agora como mais suscetível a fazer esse tipo de coisa. Ele tem algum histórico de violência? O que ele fez, de onde é que ele tirou a ideia, o que motivou, provavelmente essas respostas a gente terá desses dispositivos, né? Que a gente vai... Eu não sei se o Cabra abriu aqui. O Edilson abriu aqui. Esse menino, apesar de ser problemático, então a gente não sabe até que ponto ele é problemático. Eu queria saber se ele tem histórico de violência ou não. Tem histórico de violência esse rapaz? Não, ele não tem histórico nenhum. É um rapaz trabalhador, um rapaz normal, daqueles que a gente olha, a gente vê por aí, a gente não imagina que ele seja capaz de fazer uma barbaridade dessas. Informação importante também para trazer é que a Justiça, assim que ela autorizou o acesso a esses dispositivos, ela também já converteu a prisão dele em prisão preventiva. Então agora ele está preso preventivamente. Ele já estava preso em flagrante desde a noite de ontem, e agora ele está preso preventivamente já, porque a Justiça acabou de decretar a prisão. Datena, eu vou trocar o retorno aqui do doutor,
para que ele possa te escutar. Ele já te escuta agora com mais qualidade. Você pode falar com ele, O Datena. crime é tão bárbaro que essa decisão da justiça, ela é boa para a sociedade, porque o menino é um psicopata, no mínimo, vai passar por psiquiatria forense, nada justifica um crime como esse. É bom porque exclui já o menino da sociedade, mas é também uma medida protetiva para esse moleque aí, porque se ele ficar na rua, já era. Esse é o grande detalhe. As pessoas pegam ele. Até dentro da cadeia ele vai correr um risco terrível. Em proteção dentro da cadeia, porque... Não, Datena, mas você quer que ele seja protegido? Não interessa o que eu quero. A lei é lei. Em poder do Estado, o cara tem que estar protegido. Agora, se deixar esse moleque na rua, ele não dura um dia. Esse é o detalhe. E ele não pode conviver em sociedade, porque não sei qual foi o motivo ou qual vai ser a avaliação psíquica dele. Mas ele não pode conviver em sociedade. Esse é um caso que ele vai ficar durante muito tempo na cadeia e vai ter que, a cada em que pese os nossos parlamentares pensarem diferente, crime hediondo, o cara pode ter progressão de pena, não tinha, mas esse é um caso que ele vai ter que, a cada momento em que se fala em relaxamento de prisão, é um caso que vai ter que fazer exame criminológico, e é possível que esse cara nunca mais saia da cadeia, nunca mais mesmo, porque tem o caso do Champi aqui, que matou ali o Felipe Café, sucessivamente fazem exames criminológicos do cara. O cara já era para estar livre, porque ele cometeu o crime como menor e completou a maioridade. Mas esse é um caso de psicopata que não pode estar livre. Estaria enganado, doutor? Datena, desculpa a pergunta. Lucas, você me ouviu? Coloca para ele aí. Eu perguntei se eu estaria enganado nas colocações que eu fiz aqui. Eu ouvi. Não. O senhor tem razão, O que, assim, a minha opinião, né? Eu acho que a nossa legislação, ela tem que passar por um processo de revisão. A legislação penal especificamente. A gente que trabalha com isso, a gente vê isso acontecer na prática, ela é muito frouxa em alguns casos, né? Ela não... Então a gente está prendendo, daqui a pouco o cara está solto, e não é má vontade de ninguém, é porque a lei muitas vezes não nos permite que essa pessoa permaneça presa. As condenações, infelizmente, porque as penas são baixas, as condenações são baixas, por pouco tempo, daqui a pouco essas pessoas estão na rua de novo. E tem pessoas que elas precisam ficar mais tempo presas e num regime mais rigoroso, eu penso, do que esse que a gente tem em vigor hoje. Mas o fato é, o que está em vigor, a gente vive numa democracia, assim que funciona. A lei está aí e a gente está aí para obedecer a lei e agir de acordo com ela. Olha, o Lucas vai fazer mais algumas perguntas para o doutor Jerônimo. Já deu para perceber, desses jovens delegados com conhecimento de direito, com capacidade investigativa. A polícia está se renovando cada vez mais e para melhor. Continua ainda com excelentes policiais fazendo uma mescla aí, mas a gente tem policiais de primeira qualidade. Agora que é triste apurar um caso como esse, é triste. Até para o delegado ou para as autoridades é uma coisa muito penosa. Pois não, Lucas, mais umas 2, 3 perguntas. Depois você pode gravar com o doutor, porque mais tarde a gente dá a outra parte da entrevista. Tem muita gente que chega em casa a partir das 6, 6h30. O programa é bem longo. Obrigado da minha parte ao doutor. Pois não, Lucas Martins. Datena, a gente conseguiu a informação hoje durante o dia, que o senhor falasse sobre isso, que ele já estaria rondando até no dia anterior e naquele dia ele teria passado numa outra creche, numa outra escola ali da região, que com crianças um pouco maiores. Talvez ele tenha escolhido essa pela facilidade de entrar, ou seja, já estava muito bem planejado, ele estava verificando o que poderia fazer, né, doutor? Estava, ele já... Inclusive a gente tem depoimentos de testemunhas que indicam assim que ele realmente já estava se preparando há algum tempo para praticar esse crime que ele praticou. Não necessariamente nesse local, da forma como ele praticou, mas que ele queria fazer algo nesse sentido, E, assim, o Datena mencionou sobre a dificuldade, né, se me permite, Lucas, Claro. Ontem, durante o dia,
eu até achei estranho, eu pensei assim, pô, alguma coisa está acontecendo comigo que eu não tenho mais sentimento, né? Porque eu não, para ser honesto, ontem durante o dia, porque a gente precisa ser profissional nessa hora, né? Então a gente precisa ter frieza, concentração para fazer o que é certo, tentar deixar a emoção de lado, e ontem eu consegui. Eu pensei assim, pô, eu consegui trabalhar o dia todo com sobriedade, tanto para falar com vocês quanto para conduzir o caso. Quando chegou a noite, eu tomei banho, comi, aí deu o baque. Aí a ficha cai, sabe? Aí você sai um pouco do profissional, vem o pessoal, e aí você pensa em tudo que aconteceu, e aí você sente. Então, por mais preparado que você esteja, por mais acostumado que você esteja a trabalhar com crime e com crimes graves, o que aconteceu ontem em Saudades, não tem alguém que não se emocione com o que aconteceu. É de arrebentar, né, doutor? Qual foi o depoimento mais importante até agora, aquele que mais trouxe elementos para essa investigação? Das pessoas com quem eu conversei até agora, eu tomei o depoimento de 3 mulheres profissionais que estavam trabalhando no local, 3 sobreviventes. E foram os 3 que mais me marcaram, né? Os 3 mais, provavelmente os que trouxeram os elementos mais ricos para a investigação, e também aqueles que mais chamaram a atenção, assim, pela emoção. E o que essas mulheres fizeram ontem é inacreditável, assim, elas são guerreiras mesmo, elas são heroínas mesmo, e a gente precisa destacar. Nessa história toda que a gente está contando, eu penso que as mulheres, elas são as protagonistas, né? Porque o que elas fizeram para proteger aquelas crianças ontem foi inacreditável. Eu não sei, porque eu não é da minha área, não sei se foi por instinto, mas elas se trancaram nas respectivas salas com as crianças dentro, e aqui você não entra. Fecharam a porta, seguraram a porta, o cara tentou entrar nas outras salas e não conseguiu, porque essas mulheres seguraram a barra. E elas conseguiram salvar a vida de todas aquelas outras crianças, porque ele tentou. A tragédia teria sido bem maior. Teria sido muito maior se essas mulheres guerreiras não estivessem ontem lá feito o que elas fizeram. Inclusive, em uma homenagem especial a Kelly, e ela foi muito guerreira. Ela lutou até o fim da vida para proteger aquelas crianças. Datena, aí as informações do delegado Jerônimo Marçal Ferreira, que está comandando essa investigação. Tem mais depoimentos para hoje, né, doutor? Por hoje, em princípio, era isso, né? Eu já ouvi várias pessoas ao longo do dia, né? Nos próximos dias eu vou continuar tomando os depoimentos. E agora também com a análise dos aparelhos eletrônicos, com a autorização judicial que a gente conseguiu agora, e, assim que possível, se for possível, o interrogatório do rapaz, que ele se encontra internado ainda. Datena? Eu acho que não sei de verdade se tem explicação um caso como esse. A própria polícia vai apurar, claro, mas às vezes um caso como esse não tem explicação, é um surto psicótico e pronto, acabou. O cara não tem grandes casos aí de violência. Era um cara violento, era um cara que batia nas pessoas, era um cara que gritava, era um cara que cometeu crimes. Aí fica até mais fácil para a polícia apurar. Foi um surto psicótico que esse cara vinha aguardando há muito tempo, e sei lá. Isso é mais para psicólogo, para psiquiatra analisar do que para a gente. Até para a polícia fica tão difícil. Eu sou um jornalista de quase 50 anos de profissão. Eu quase desmaiei quando entrevistei a Aline, que só não foi morta porque estava em turno diferente. A questão seria também que ela salvou uma criancinha que está viva lá em Chapecó, onde está o nosso Éder Luiz. É a criancinha com o lábio cortado, com o pescoço cortado. E ela disse que a criança de menos de 2 anos, acho que 1 ano e meio, menininho, olhava para ela com o olhar parado, sem chorar. Uma criancinha que não sabia o que estava acontecendo. Que foi a mesma coisa que aconteceu com quem morreu. As 3 criancinhas não tiveram noção. A professora foi, acho que é Kelly o nome dela. Essa professora foi uma heroína mesmo. Deixa eu ver na tela grande aí. Põe na tela grande. Ela foi uma heroína. Essa moça lutou até a morte. Mesmo porque ela deve ter os ferimentos maiores. Porque ela lutou e ela com certeza salvou muito mais crianças. Se ele passa por ela rapidamente, ele mataria muito mais crianças do que matou. Porque enquanto ela segurava o cidadão, levando golpes de espada, enquanto ela segurava o cara
na força ali, as outras pessoas, as outras professoras e inspetoras tiravam as crianças de dentro da sala. Né? Então, a Kelly salvou várias vidas, morreu como heroína. Que coisa, viu? Que coisa. Triste demais. Obrigado ao doutor Jerônimo e ao Lucas, que voltam daqui a pouco.